E o Corinthians não assinou a proposta não vinculante com a Safiel. Nessa quarta-feira, rolou uma reunião de 4 horas entre toda a cúpula corintiana e os dois idealizadores da Safiel. O que é a Safiel? É um movimento que tenta transformar o Corinthians numa SAF, mas ao contrário de todas as outras sociedades anônimas do futebol, em vez de ter um dono, o Corinthians passaria a ter milhares de donos que comprariam ações picotadas de valores pequenos. E essas decisões seriam tomadas de forma coletiva. Esses dois idealizadores da Safiel que estiveram com o presidente Osmar Stabile, com Armando Mendonça, Pedro Soares, Miguel Marques, Rafael Castilho e Romuel Tuma, tentaram esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Eles tinham a intenção de sair desse encontro com a assinatura do Corinthians em relação a uma proposta não vinculante, o que não aconteceu. Armando Mendonça, o vice-presidente do Corinthians, disse o seguinte depois do bate-papo: essa proposta traz obrigações sim para o Corinthians. O Corinthians tem responsabilidades e há algumas dúvidas que o clube possui e por isso nesse momento não há como assinar uma proposta não vinculante. Tem questões jurídicas, efeitos paralelos. Se a gente assinasse, teriam obrigações paralelas, além de uma série de responsabilidades. Isso precisa ser bem discutido. Dá para dizer que quem curte a ideia da SAF está mais otimista, mas posso assegurar que dentro do Parque São Jorge a ideia segue sendo de não dar atenção para esse evento. Ah, Nicola, mas por que eles se reuniram? Eles se reuniram porque há muita pressão, especialmente de organizadas, para que o Corinthians estude de forma séria a possibilidade de se transformar numa SAF e adotar a Safiel. Mas o presidente Osmar Stabile e todos os seus pares são radicalmente contrários à ideia. Até por isso não assinaram e nem pretendem assinar esse memorando de entendimentos, para ser mais preciso, essa proposta não vinculante. Vai haver a necessidade de o Corinthians se afundar ainda mais na crise para que uma SAF seja realmente avaliada no Parque São Jorge. O que você pensa sobre o tema? A Safiel é o caminho? O Corinthians deve virar uma SAF? Ou, dessa forma, como associação, ainda é possível resgatar o timão? Use o espaço para comentário para meter seu bedelho nessa história, beleza? Vem ficar informado do Corinthians. Eu quero começar falando do encontro, né, que o Corinthians teve, a diretoria corintiana, com a cúpula, né, o pessoal que está à frente ali da Safiel, que foi uma reunião primeiro para lavagem de roupa suja, né, muita coisa colocada de ambos os lados. Enfim, nós vamos trazer alguns detalhes, né, para vocês. Da parte, né, do Corinthians, esteve presente Osmar Stabile, que marcou a reunião, né, e convidou outros dirigentes também do Corinthians para participarem. Armando Mendonça estava lá, o presidente do Conselho Deliberativo, Romuel Tuma Júnior, também estava lá, o presidente do Conselho de Orientação do CORE, Miguel Marques e Silva, o diretor jurídico, Pedro Soares, e o diretor cultural, Pedro Castilho, né? Eles estiveram presentes na reunião, do lado da Safiel, né? Claro, a Safiel sempre representada pelos empresários Eduardo Salucci e Carlos Teixeira, né? Que estiveram na reunião com a cúpula corintiana, tá? Foi uma reunião para lavagem de roupa suja e diversos questionamentos sobre a proposta, né, de transformar o Corinthians numa SAF, e principalmente, né, em relação à proposta não vinculante que a Safiel, né, deseja que a diretoria do Corinthians, o clube, assine. O Armando falou, abre aspas para ele depois da reunião, foi uma reunião boa e importante, foram 4 horas de reunião em que eles colocaram os pontos deles e o Corinthians colocou os pontos que entende que ainda precisam ser esclarecidos, todas as dúvidas legais sobre a proposta. Foi uma conversa de corintiano, todos pensando no bem do Corinthians, foi uma reunião produtiva, tá? Disse o Armando. Logo no início da reunião, né, houve o que o Salucci, um dos responsáveis da Safiel, classificou como lavagem de roupa suja, né? Os dirigentes do Corinthians acabaram expondo ali algumas insatisfações, divergências sobre a maneira como os empresários têm discutido a Safiel em público, reclamaram de pressão, acham que há uma pressão de fora para dentro, né, uma pressão para que eles assinem a proposta não vinculante, uma pressão para que eles aceitem o projeto, enfim, eles acham que é uma coisa que eles sempre reclamaram, né, que também colocaram na reunião, que tudo que acontece na conversa com eles, que eles sempre têm com a Safiel, minutos depois a imprensa toda está sabendo. Eu acho que agora foi bacana, né, porque todo mundo deu entrevista após a reunião, enfim, então não teve nada de bronca, né, que passaram para alguém, para algum jornalista ou influenciador poder transmitir. Reclamaram da pressão externa, dos ataques sofridos na internet, como declarações dos empresários na imprensa, enfim, abre aspas aqui para o Salucci também, né.
mas no sentido de desconfortos, de certos exageros de que expõem dados pessoais, agressividade, ofensas, em muita medida se imputa isso a Safiel. E elas se posicionam como catalisador das notícias que acontecem no Corinthians. De certa forma, manifestamos nosso inconformismo com quase um ano de o projeto ser apresentado, a dificuldade de ser ouvido e da tramitação. Então a Safiel também reclamou, né? Enfim, foi um encontro de lavagem de roupa suja. Queremos pedir ao corintiano uma paciência, não será resolvido em uma reunião de 4 horas, são etapas a serem desenvolvidas em prol do desfecho positivo, tá? Gente, vamos aguardar, né, porque um dos pontos aí era sobre a assinatura do documento, né, que a Safiel anuncia como não vinculante, que autoriza, né, os empresários irem ao mercado tentar a captação de até 2,5 bilhões para transformar o Corinthians em SAF. Enfim, o entrevista do Sallusti disse, né, acho que é importante, que o documento traz obrigações ao clube, embora não obrigue a transformar em SAF. Aí fica aquela questão que se o Corinthians pegar essa grana e depois não quiser SAF, essa grana vira um empréstimo, e aí precisa ver com quais os juros desse empréstimo. Enfim, tem muitos pontos ainda divergentes que precisam ser esclarecidos. Eu, sinceramente, não boto fé no Corinthians em relação a isso, né? Não sou um apoiador que grava vídeos para a Safiel, mas também não sou contra, né? Acho que eles têm que ser tratados com respeito. Como foi essa reunião de 4 horas, acho que foi uma questão de evolução, achei interessante, mas no meu modo de ver, tá? Eu sou incrédulo, acho que o Corinthians não vai botar isso para frente. Para mim, né, ou os caras vão ser cozinhados, enfim, eu não estou botando muita fé, tá? Agora, eu até acho que eles deveriam ter um espaço maior, poderiam se unir realmente para o bem do Corinthians. Seria tão bom, né, se todos se unissem, né, pelo bem do Corinthians, enfim, mas eu sou meio incrédulo em relação a isso, tá? Mas eu quero a sua opinião, né? Já trouxe aqui as informações e opinião, deixe o seu like, comente aqui embaixo. Eu quero falar algo bem importante, tá? No treino desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians contou aí com o desfalque de 5 jogadores, né? André Ramalho, Gabriel Paulista, Bidu, Anchileri e o André Carrillo. Não participaram do treino desta quarta-feira e também não sabe se vão participar hoje. O André Ramalho, com uma labirintite que não termina nunca. O Gabriel Paulista, dores no quadril de novo. O Bidu, dores no pubis. O Anchileri realizou o procedimento odontológico para retirada de dente. E o Carrillo, controle de carga. Como eu falei para vocês essa semana, o Bidu e o Mateuzinho tinham dores. Dores. Ó. Aqui, Matheus Bidu, dores no pubis. Não é lesão, ninguém tem lesão. O Corinthians anunciou que foi controle de carga no último jogo, que eles foram poupados. Mateuzinho, Bidu e Hugo. O Hugo não teve nada, nem dor. Tá? Nem dor, deram folga para ele. O Mateuzinho e o Bidu, dores. Controle de carga, para não machucar. Pô, velho, aí a gente chega numa quarta-feira, o Carrinho de controle de carga. Pô, velho, controle de carga, meu irmão. Pô, mas não folgou. Mas não folgou segunda e terça? Não deu para controlar a carga na segunda e terça? Ou a carga foi pesada? Pô, agora, de novo, controle de carga no treino? Mas não folgou segunda e terça? Não deu para descansar? Não deu para relaxar os músculos? Então, velho, vai continuar dando esse mole para os jogadores até quando? Agora, hoje já não é certeza que eles vão treinar. E daqui a pouco aparecem outros também que não podem treinar. Então é complicado, velho. É inacreditável o que a gente vê. Tá? Muita gente não leva isso a sério, mas eu levo. Né? O Gabriel Paulista, tudo bem, um quadro que preocupa bastante, é quadril, tem 35 anos, enfim, mas os outros, pelo amor de Deus, né? E o Corinthians contou com o retorno do Hugo, que nunca não sentiu nada, estava zerado para treinar, e o Yuri Alberto, que voltou sem restrições e está recuperado de uma lesão de grau 2 na coxa, e eu falei para vocês que eles iam ficar à disposição ele ia ficar à disposição já do técnico Fernando Diniz contra o Santos. O André ainda trata uma lesão na coxa direita e não tem previsão de retorno, tá? Mas treinou no campo aí com os fisioterapeutas. Cara, é uma questão assim complicada que me irrita bastante, tá? E aí eu quero falar para vocês que o Diniz está dando mole pros caras, e tem uma outra questão que eu quero cobrar o Diniz aqui, que é sobre a base. Vamos lá, deixa o like aí, me ajuda aí, velho. Logo após a vinheta eu vou falar da base. Pô, Diniz, tá na hora de usar a base, velho. O Luiz Fernando, o Luizinho, é um jogador que é o artilheiro do Corinthians do Sub-20. O contrato dele termina no ano que vem. Já tem clubes interessados nele, inclusive do futebol brasileiro, do exterior também. É um atleta super aguerrido, que vai para cima da marcação, que gosta de chutar, que tem força, tem velocidade, e é uma característica hoje escassa no mercado. Não é à toa que o São Bernardo queria ele para disputar a Série B do Brasileiro, né? Não é à toa que outros clubes de fora estão de olho. É um craque? Não é um craque, mas é um jogador muito útil que está numa fase boa e tem que se aproveitar a fase boa. Pô, e a gente já testou, velho, o Dieguinho, já testou o Pedro Raul, já testou o Guinegão, já testou o Linger, já testou meio mundo, velho. O que custa dar uma chance pro moleque? Ele é do Sub-20, né? Daqui a pouco estoura a idade e acabou. E outra coisa, né? E agora eu vou cobrar um pouquinho mais forte.
E a molecada do Sub-17, hein? Por que não utilizar a molecada do Sub-17? Por que não, né? O Corinthians iniciou conversas com o Luca Caramico, né, que fez gol na vitória da seleção brasileira, 3-0, né, no último final de semana. É um atleta que está numa boa fase, né? É um jogador que está numa boa fase. Pô, por que não dá uma chance para ele, né? O Brasil ganhou da Venezuela por 3-0, no amistoso, e ele marcou um dos gols, né, com um passe ainda do Furquim. É um jogador que está numa fase gigantesca, está com 19 jogos, 17 como titular e 14 gols, mano. Um meia que tem 14 gols e 3 assistências. E é o seguinte, eu andei apurando, me falaram que ele é tipo um camisa 8. Ele joga por dentro, joga por fora, é um atleta que pode fazer a volância, é um atleta que pode jogar no losango pelo lado, pode jogar numa linha de 4 por dentro, por fora. É um jogador que pode ser meia, pode ser volante, ele pode ser um volante, cara. Um volante ousado, né? E outro jogador é o Léo Rodrigues. Esse é o craque da base. O Sub-17, já tem 17 anos. Léo Rodrigues é a sensação da base do Corinthians, tem que pôr para jogar, né? Eu vi uma entrevista do Lulinha pulou do 16 foi profissional. O Jô do 16 foi profissional. O Robinho no Santos, 16 foi profissional. O Elias do Corinthians, 16 foi profissional. O Elias é Elias, tá? O Zé Elias, desculpa. O Neymar, 16 foi profissional. Pô, com 17 não vai pôr para jogar, por quê? Pô, vai ficar apostando nos cansados? Ah, não dá, velho, entendeu? Não dá. Sério, eu não pago pau pra treinador também, não, que, entendeu? Muita gente, pô, usa a base, meu irmão. Usa a base, tá com transferban, né? Vai ficar sempre mesmo, Linga, Pedro Raul, né? Pô, ninguém aguenta mais isso. Te catar, meu irmão. Um abraço. Ó, a proposta do Nottingham Forest da Inglaterra pelo o André só melhora, tá? Só melhora pra mim. Cara, pode ser em libras, é que o Corinthians quer ver no papel, ainda não tá no papel, a proposta é verbal, não foi colocada no papel, tá em libras, que leva o valor para 130 milhões. Se não for em libras e por acaso eles fizerem em euro, vai ser 112 milhões, 111 para 112. E melhorou porque tem 20% da mais-valia, né? Como é que funciona isso? O Corinthians está vendendo ele por 110 milhões. Aí, 130 milhões. Aí os caras agora vão lá e vendem ele daqui um ano, vendem ele por 230 milhões. Uma diferença de 100 milhões do que comprou, do que vendeu. Desses 100 milhões, o Corinthians fica com 20%. Ou seja, o Corinthians fica com 20 milhões. É uma boa grana. Então esses 20% da mais-valia, show. 130 milhões de reais, show. Por 70% dos direitos econômicos, mais show ainda. Vai entregar o jogador no final do ano, show. É hora de vender. O clube está quebrado, endividado, com transferban, salário atrasado no feminino, no masculino. Tem que vender. Tem que vender. A proposta de 18,6 milhões de euros, 13,6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros para ele jogar 6 jogos no Brasil ainda pelo Corinthians, mais 3 milhões de euros para atingir metas lá fora. Cara, no total 18,6 milhões de euros, a proposta é maior que a do Mila, que era 15 mais 2. Enfim, o jogador ainda tem que ser entregue imediatamente, agora fica até o final do ano para disputar Libertadores e Brasileiro. Para mim só melhorou. Para mim não tem como segurar, é colocar no papel e vender. Tchau, André, infelizmente, que eu até prefiro o André do que o Bidon, né? Mas eu não sei você, mas eu prefiro. Enfim, tem que vender, é minha opinião. Mas qual é a nossa opinião? Qual a sua opinião? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.